Olá! Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. A gente tem em mãos um material que, eu confesso, mexeu com a minha cabeça. Eu imagino. É um tema denso. O texto se chama A Centralidade de Cristo e a Presença do Futuro. E a nossa missão aqui é tentar desvendar uma ideia que parece quase ficção científica, sabe? Sim. A de que o ministério de Jesus não foi só um preparativo para o futuro. Foi a própria invasão do futuro no nosso presente. É uma virada de chave completa no pensamento. Totalmente, porque a gente pensa no tempo como uma linha reta, né? O futuro tá lá na frente, a gente espera por ele. Mas o que o texto propõe é, e se o futuro pudesse, arrombar a porta do agora? E entrar no meio da festa. Exato. Essa ideia que a gente vai explorar. E o que é chocante nessa proposta é que o final da história, de certa forma, já aconteceu. Como assim já aconteceu? Ele invadiu o presente. Então, a gente estaria vivendo nesse tempo esquisito, sabe? Entre um mundo antigo que está ruindo... E o mundo novo que está nascendo? Exato. E para entender isso, o texto diz que a gente precisa de uma lente diferente, uma lente escatológica. Escatológica é uma palavra forte. Mas significa basicamente ver tudo pela ótica do fim, da realidade final de Deus. E com essa lente, cada gesto de Jesus, cada palavra, deixa de ser um evento isolado. E passa a ser o quê? Um fragmento do futuro que vazou para o presente. Fragmento do futuro que vazou. Gostei disso. Fica bem visual. Então vamos começar por aí. Pelo mais concreto, pelos sinais desse vazamento. O texto que a gente está analisando dá um destaque enorme para um episódio numa sinagoga. É quase uma declaração de missão, né? Exato. Jesus se levanta, pega o rolo do profeta Isaías e lê uma passagem que era, assim, a grande esperança de todo mundo ali. A profecia do jubileu. Isso. E vale a pena a gente parar um pouco aqui. O jubileu não era só um feriado, né? Não. Era muito mais. Era a ideia de um reset completo da sociedade. A cada 50 anos, dívidas perdoadas, terras devolvidas, escravos libertos. Uma utopia, praticamente. Um recomeço radical que eles esperavam há séculos. Exatamente. E aí que vem o ponto, né? Depois de ler essa promessa toda de libertação, ele devolve o rolo, fica aquele silêncio... Todo mundo olhando para ele. E ele solta a bomba. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O hoje. Essa é a palavra. É a palavra-chave que o texto sublinha. Ele não diz, um dia isso vai acontecer, ele diz, aconteceu, é agora. A promessa futura aterrissando com tudo no presente. E de forma consumada, ele diz, se cumpriu no passado. Fato consumado. E essa atitude de apontar para o concreto, para os fatos, se repete. O material traz outro exemplo excelente, que é a crise do João Batista. Sim, ele tá preso, cheio de dúvidas. E manda perguntar para Jesus, você é mesmo o cara que a gente estava esperando? Ou tem mais alguém vindo aí? É uma pergunta tão humana, né? Vindo de uma figura daquele tamanho. Mostra a confusão que Jesus estava causando. E a resposta dele podia ter sido só sim ou não. Mas não foi. Não foi. E isso é genial. Ele não entra num debate teológico. Ele faz o que sempre faz. Aponta para os fatos. Ele diz, voltem e contem para o João que vocês estão vendo. Exato. E aí ele lista as evidências. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos. Basicamente, quer saber se o futuro chegou? Olha em volta. Isso, ouça os sons da nova criação. Os milagres nessa visão não são truques de mágica para impressionar. São as amostras grátis do futuro. Exatamente. São fragmentos de como o mundo vai ser quando a realidade de Deus for tudo em todos. Isso me leva ao outro ponto que o texto explora, que é a atmosfera, o sentimento que acompanha essa invasão. O autor fala de uma alegria messiânica. E assim, a palavra alegria pode soar meio genérica. É diferente da alegria de, sei lá, meu time ganhar um campeonato. O que tem de tão especial nela? Ótima pergunta, porque a distinção é crucial. Não é uma felicidade que depende da circunstância. O texto descreve essa alegria como sendo a alegria própria do mundo vindouro. A trilha sonora da nova criação. Boa, gostei disso. É a trilha sonora. Ela aparece desde o anúncio dos anjos no nascimento de Jesus, Boas novas de grande alegria. até a experiência dos discípulos com o Cristo ressuscitado. E o material conecta essa alegria a um conceito hebraico fundamental, Shalom. Shalom, que a gente traduz como paz, mas é muito mais que isso. Muito mais.
Shalom não é só ausência de guerra. É plenitude, integridade, bem-estar, justiça. Harmonia em tudo. É o estado original e final do universo. Perfeito. Então, quando Jesus cura alguém, ele não está só consertando um corpo. Ele está restaurando o shalom daquela pessoa. Trazendo um pedaço do céu para a terra. E a alegria messiânica é a resposta emocional a isso. É a alegria de ver um mundo sendo consertado bem na sua frente. Por isso o texto chama de rei escatológico. O rei do futuro agindo agora. Exato. Entendi. Os sinais individuais, os milagres, a restauração do shalom numa pessoa. Mas fico pensando, como isso escala? Sabe, uma pessoa sendo curada é uma coisa. Como essas amostras grátis começam a formar uma nova realidade coletiva? Essa é a próxima etapa lógica. A invasão do futuro não para no indivíduo. Ela começa a criar uma nova comunidade, um novo povo. Que era a esperança dos profetas do Antigo Testamento. Sim. Isaías sonhava com a restauração de Israel, a reunião dos exilados. Era uma esperança nacional. Étnica até. E o Novo Testamento, segundo o material, pega essa esperança e vira de cabeça para baixo. Totalmente. Cita umas frases que são bem difíceis de processar. O autor de Hebreus dizendo que os cristãos já chegaram ao Monte Sião. Ou Paulo dizendo que a Jerusalém lá de cima já é a nossa mãe. Espera um pouco, isso é confuso. Eles estão dizendo que os cristãos do primeiro século, vivendo suas vidas normais na Terra, já tinham chegado a um lugar celestial? Como isso funciona? Funciona como uma dupla cidadania, por assim dizer. Dupla cidadania de nascimento dessa nova nação. E ali acontece um ato simbólico de demolição, né? Demolição de quê? Dos muros que dividiam a humanidade. Exato. O mundo antigo era definido por quem estava dentro e quem estava fora. Judeu e gentil, grego e bárbaro, escravo e livre. E no Pentecostes, pessoas de todas as nações ouvem a mesma mensagem na sua própria língua. É a Torre de Babel ao contrário. Deus não está mais separando, ele está unindo. Criando um novo povo. Um novo povo onde, como Paulo diria, não há judeu nem grego. A igreja, nessa perspectiva, é para ser a vanguarda da nova humanidade. Uma mostra viva da sociedade do futuro. A nova criação que, como o texto diz, já pulsa dentro dos cristãos. Isso. Certo. Isso me leva a um ponto que eu achei crucial no texto. Diz que Jesus não só cumpriu as profecias, ele as superou de um jeito que pegou todo mundo de surpresa. Sim, que há algo maior, que nem Isaías conseguiu antecipar. Mas se tudo estava de alguma forma profetizado, o que foi tão inesperado assim? Essa é a pergunta de $1 milhão. A grande surpresa não foi tanto o que aconteceu, mas quando e como. Explica melhor. A expectativa geral na época era de uma transição abrupta entre duas eras. Tinha a era presente, que era má, corrupta, e a era futura, o mundo vindouro, que seria inaugurado por Deus com uma intervenção única, final, cataclísmica. Um corte limpo. Um dia do juízo final que mudaria tudo de uma vez. Exatamente. O que ninguém esperava, o que foi radicalmente novo, foi a ideia de que o futuro poderia invadir o presente antes do fim da era atual. Então, em vez de um único evento, o plano se revelou em duas etapas. Cristo inaugura o reino na primeira vinda, mas o consumará só na segunda. E isso cria uma sobreposição, uma tensão. Uma tensão dinâmica que os teólogos chamam de já e ainda não. O já e ainda não. Já ouvi esse termo, mas nunca entendi direito. O texto nos ajuda a entender com uma analogia. É como se a gente tivesse o trailer de um filme espetacular. Ok. O trailer é real, mostra cenas genuínas do filme, é parte da obra, nós já assistimos ao trailer. Esse é o já. A vida e ressurreição de Cristo. Isso, nos deu um gostinho real do que está por vir. Mas o filme completo, em toda a sua glória, ainda não estreou nos cinemas. Esse é o ainda não. Ah, essa analogia do trailer é ótima, deixa tudo muito mais claro. Então a gente vive nesse intervalo, sabe? Na tensão entre a promessa e o cumprimento final. E é exatamente nesse intervalo que o material nos coloca. A conclusão do texto foca muito nessa conexão. Diz que a próxima intervenção de Deus será ainda mais grandiosa, mas, e isso é crucial, não desconectada da primeira. A continuidade e superação. Isso. E essa ideia de continuidade é fundamental. Significa que a história não é uma bagunça, uma série de planos que deram errado. Pelo contrário,
É uma única narrativa coerente. Coerente e intencional, que se desenrola desde a criação, passa pelo Êxodo, pelos profetas e culmina em Cristo. A segunda vinda não é um plano B. De jeito nenhum. É a conclusão gloriosa e inevitável do que foi iniciada na primeira. Isso muda tudo. A história não é só um monte de coisa acontecendo. Sem dúvida. Dá um senso de propósito profundo. A sensação de que a gente está participando de uma história muito maior que a nossa. E é por isso que o texto termina citando a reação do apóstolo Paulo. Exato. Depois de tentar explicar essa complexidade toda, ele simplesmente explode. Não com uma conclusão lógica, mas com puro assombro. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Uau! Dê uma pausa e sinta o peso disso. A resposta final do texto não é uma fórmula, é essa explosão de adoração. É a reação de quem, de repente, consegue enxergar o design por trás de tudo. A análise intelectual chega ao limite. E dá lugar ao espanto. Ok, vamos juntar as peças então? O que a gente analisou hoje foi essa ideia poderosa de que o ministério de Jesus não foi um simples prelúdio. Mas a própria invasão do futuro no nosso tempo e espaço. Uma invasão que começou a demolir os velhos muros da realidade. Isso. E vimos que os sinais dessa invasão são concretos, os milagres que restauram o Shalom. A mensagem de libertação que é para hoje. E a formação de uma comunidade radicalmente nova, que já vive com uma dupla cidadania, né? Com os pés na terra e o coração na realidade futura. E a ideia central que o material nos deixa é que o ponto de virada definitivo da história já aconteceu. O trailer já foi lançado. O filme completo ainda é aguardado. Mas a inauguração do reino, a mudança fundamental, já é um fato consumado em Cristo. E é a partir dessa certeza que se vive. O que nos deixa com um pensamento final para a reflexão. O material que a gente analisou hoje deixou claro que Jesus veio trazer Shalom, esse conceito riquíssimo de paz que significa plenitude, justiça, restauração completa. A paz do reino futuro. Exato. Então, a reflexão que fica é a seguinte: se as ações de Jesus foram sinais desse futuro invadindo o presente, de que maneira nossa busca ativa por esse Shalom integral na nossa vida pessoal, na nossa comunidade e na nossa sociedade poderia ser hoje não apenas um ato de bondade, mas um sinal concreto, um pequeno vazamento desse mesmo futuro.